depois dessa apresentação otimista, eu vou tentar manter o clima do otimismo. Na verdade, eu montei, pegando o título que me foi colocado, a composição da indústria, eu montei aí uma apresentação que procura ver quais são as trajetórias que nós poderíamos seguir, quais são as trajetórias industriais que podem ser seguidas para o crescimento, com algum olhar específico sobre quais são as forças que movem a mudança estrutural. Então, por que indústria, né? Por que nós queremos uma indústria? Basicamente, a indústria é um fator de mudança estrutural e a mudança estrutural muitas vezes coincide com o desenvolvimento. Eu vou dizer por quê? Porque você vai ter uma aceleração do desenvolvimento sempre que os setores de maior produtividade crescerem acima da média dos demais setores. Então, olhando os setores normalmente, os economistas tradicionalmente colocam a indústria como um setor de maior produtividade e então seria desejável que o setor de maior produtividade, maior intensidade na relação capital-trabalho, etc., na frente para crescer. Bom, mas quais são as forças que causam a mudança estrutural? Na verdade, as forças que causam a mudança estrutural eu vou dividir em três. Duas são gerais e uma específica dos países retardatários. No lado da oferta é o crescimento da produtividade. Então, toda vez que você tem uma taxa de crescimento da produtividade, você tem alguma mudança estrutural, alguma mudança na estrutura da economia. Do lado da demanda, é a taxa de crescimento da demanda, e aí eu vou pegar a elasticidade de renda da demanda. Lembrando que a elasticidade de renda da demanda varia de setor para setor. Tá? E o terceiro elemento, no caso dos países retardatários, seria o balanço de pagamentos, que a gente tem uma longa tradição no Brasil e na América Latina de crescimento a partir do estrangulamento do balanço de pagamentos. E nesse caso específico, isso é importante pontuar aqui, que eu acho que aproveitar esse elemento está fora de cogitação. Tá? Por quê? Porque nós já instalamos a indústria. Então, nós passamos de um período onde era fácil fazer isso. Você simplesmente tinha o estrangulamento do balanço de pagamentos e falava, bom, então agora vamos colocar aqui mais um setor industrial. Nós esgotamos a possibilidade de colocar setores industriais fechando o mercado, fazendo substituição de importações. Então, o crescimento por substituição de importações que se esgotou, e aí fica mais difícil. Agora, a gente depende realmente das duas forças de oferta e demanda. Tá? Bom, olhando assim, agora eu vou falar uma coisa. O que acontece com a produtividade? Eu vou pensar um mundo onde eu tenho os setores, todos os setores, a demanda pelos setores crescendo na mesma proporção. Se a demanda de todos os setores crescer na mesma proporção, vai acontecer um fenômeno. O setor que cresce mais a produtividade perde participação no emprego e perde participação no valor adicionado. Então, a produtividade como força de mudança estrutural, ela fatalmente, no longo prazo, acaba em estagnação, porque os seus setores mais produtivos vão diminuindo de tamanho relativo ao longo do tempo. Tá? Então, é mais ou menos isso. Olha, então eu pego, suponha que eu tenha a agricultura. A agricultura tradicionalmente cresceu a produtividade ao longo do tempo. No Brasil, a maior transformação que nós assistimos nos últimos 20 anos a redução da mão de obra na agricultura. Por que a redução da mão de obra na agricultura? A agricultura se tornou tanta expansão de produção. A agricultura se tornou mais produtiva. Basicamente isso. Então a produtividade da indústria da agricultura aumentou muito e com isso você teve uma redução do emprego na agricultura. Bom, se os setores forem competitivos e se o salário for uniforme dos setores, também você vai ter um decréscimo da participação dos setores que mais crescem a produtividade no valor adicionado. Bom, então, qual a conclusão que eu estou chegando? Que a elasticidade da renda da demanda é realmente o grande fenômeno, o grande fator de crescimento das indústrias no longo prazo. Então, nós temos uma pequena tristeza, né? Nós estamos especializados
em setores cuja elasticidade de renda da demanda é tradicionalmente baixa. Tá? Então, aqui eu estou com, eu falei a lei de Engel, que é uma lei antiga, econômica antiga, setores fornecedores de produtos essenciais têm elasticidade de renda da demanda inferior a 1. Tá? Então, eu posso colocar aqui, isso aqui é pegando o dispêndio com alimentação total e participação do dispêndio da renda disponível das famílias dos Estados Unidos entre 1929 e 2011. Então, eu tenho a linha verde aqui, é a renda, o dispêndio total, não é a renda disponível das famílias, então ela vai subindo ao longo do tempo, mas, ao mesmo tempo, você vê a proporção com gasto na agricultura decaindo. Não é que o gasto com alimentos tenha diminuído, ele decaiu com proporção do total do gasto das famílias. Então, claro, se você está especializado nesse setor, você vai crescer menos do que os demais setores. Tá? Então, aqui eu tenho, isso aqui é uma tradição, isso aqui é um fato estilizado. Qualquer coisa que eu for fazer com alimentos, em qualquer país que tenha crescido a renda, vai dar mais ou menos isso. Mas só que a questão é que não acontece isso só, e aí vem o pecado da indústria, não acontece isso só na agricultura, com alimentos, acontece isso com quase todos os produtos. Então, eu peguei 2 produtos, eu não tenho uma série tão grande, mas eu tenho uma série que vai de 84 a 2010, e essa série mostra que tanto para vestuário, em vestuário cai a participação do vestuário no dispêndio total, e, por incrível que pareça, também automóveis têm um caminho um pouco errático, ele não cresce, ele vai meio que fica estável um tempo e depois começa a decrescer. Então, inclusive, a indústria de automóvel, a indústria automobilística que tanto se subsidia e tanto se faz, até ela mesmo sofre com o problema de que, no longo prazo, a elasticidade da demanda vai decair e, com isso, ela vai crescer abaixo da média da economia. Tá? Com isso, eu posso pensar em 3 trajetórias de crescimento de longo prazo. Tá? Eu posso pensar numa trajetória que é completamente baseada na produtividade. Essa trajetória tem características dos setores de baixa elasticidade de renda, está fundamentalmente baseada em inovações de processo e só tem uma alternativa: ganhar parcelas do mercado internacional. Então, se você está especializado nesses setores, como é o nosso caso, nós só temos uma alternativa: ganhar parcelas no mercado internacional. Essa é uma dura realidade e que a gente, mas que a gente conseguiu fazer. Tá? Eu tenho um dado que eu não trouxe aqui, mas em 1980 eu acho que nós representávamos 5% das exportações de recursos naturais, aí somando alimentos, alimentos processados e metais, excluindo petróleo. Tá? E hoje nós representamos 12%, algo em torno disso. Então é um crescimento absurdo da parcela do mercado no Brasil, que, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, é fruto de ganho de eficiência, é fruto dessa trajetória de crescimento. Ou seja, que é uma trajetória, isso é virtuoso. Eu quero chamar a atenção que, apesar da elasticidade de renda ser pequena, isso é virtuoso. Eu tenho outras 2 trajetórias, que seria aproveitar a diferenciação de produto, né? Então, você ficar criando novos produtos dentro do seu mesmo setor, tá? Ou mudando um pouco o seu produto. Vamos pensar, eu estou especializado em computadores, vou tornando esse computador mais rápido, com algumas outras funções, etc. E, finalmente, eu tenho a diversificação, que é a criação de novos setores inteiros que são criados. Tá? Isso tudo para dizer o quê? Tanto a diferenciação de produto quanto, e mais radicalmente, a diversificação, são estratégias que procuram aumentar a elasticidade de renda da demanda. Procuram se direcionar para setores com maior elasticidade de renda da demanda. A diversificação você pode criar setores inteiros novos. Então, eu gosto de falar, quando eu fiz a tese de doutorado, foi
entre 93 e 95, eu trabalhava com as 500 maiores empresas do mundo. Então, eu pegava a foto, selecionava as empresas da foto e ia dados para essas empresas. E eu acho que havia 5 empresas, ou 10 empresas de serviços, nessas 500 empresas. Hoje, se você for pegar as 500 da foto, o serviço vai estar presente para tudo quanto é lado. Então, na verdade, você tem toda uma inserção do novo setor que deve-se dizer, alta elasticidade de renda. Então, se alguém pegar hoje a sua conta, eu não peguei os dados dos Estados Unidos para isso, mas se alguém pegar a conta de telefonia e serviços de dados hoje e comparar com a conta em 1990, vai ter um choque, porque nós gastamos muito mais com esse tipo de serviço do que gastávamos há algum tempo atrás. Então, isso foi a criação do novo setor. E aí, esse setor cada vez participa mais na renda, a elasticidade de renda da demanda é cada vez maior. Tá? Bom, em todos os 3 casos, em todas as 3 trajetórias, é necessário inovar. Tá? Em todas elas. E aí vem a questão que, para inovar, eu preciso ter capacitação anterior. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu queria agora mostrar um pouquinho do cenário brasileiro. Aí está o balanço comercial. Lá na UFRJ, a gente tradicionalmente divide a indústria entre os setores que predominantemente têm processos de montagem e os setores que predominantemente têm processos de fluxo. Tá? E aí eu tenho superávit dos diferentes setores. Dá para ver que os setores onde eu tenho um processo de montagem, eles são dominados, eles sofreram, principalmente a indústria tradicional sofreu um impacto, sofreu, né? Mas a indústria tradicional se tornou negativa ao longo desse período e os indutores de inovação, os setores que são tradicionalmente caracterizados por maior tecnologia, também passaram a ter déficits grandes. Enquanto isso, os bens agrícolas, as commodities agrícolas e os bens e as commodities industriais cresceram sua participação de maneira radical. Ali eu tenho petróleo e gás, mas isso aí vai ser revertido, vai ter um quadro parecido com os outros 3. Tá? Então, a gente dá para ver que realmente nós conhecemos muito o processo de fluxo. Tá? Nós somos bons nisso. Seguidamente, se nós juntarmos todos os setores, nós temos superávit. Eu só separei de bens agrícolas, isso é completamente China. O maior impacto da China ali é soja. Tá? E a China está importando da gente soja pura. A gente importava óleo, agora só importa grão de soja. Isso tem 2 explicações para isso, alternativas, uma ou complementares, não sei se, mas uma fala que é uma questão de segurança alimentar da China. Então, uma estratégia chinesa de processar todo o alimento que chega lá. E a segunda estratégia chinesa, nesse caso, estaria associada. Na segunda estratégia, a segunda é a finalidade, que na verdade eles dão para animais, né? Então, é a alimentação para animais e, portanto, não necessita de processamento. Enfim, qualquer que seja as 2 alternativas, as bens agrícolas estão muito mal. Mas nós temos capacitação tecnológica nesse setor. Eu estou só pegando aqui alguns exemplos de como a gente vai bem nesse setor. Eu peguei o petróleo, peguei papel e celulose. A produtividade do papel e celulose no Brasil é impressionantemente maior do que nos demais países. A produtividade no gasto em PIB do petróleo no Brasil é muito maior do que nos demais países. São indústrias que nós temos, onde nós temos capacitação bastante clara. Numa indústria que tem um problema de inovação sério. Tá? Eu tenho aí o percentual de empresas inovadoras, em torno de 1/3 da indústria nacional é inovador de alguma maneira, né? Ou em processo, em produto, ou se autodeclaram inovadores. Mas quando eu vou ver P&D, apenas 20% das inovadoras fazem P&D, né, dependendo do ano. Aquele ano de 2000 tem algum problema, né? Foi a primeira fintech, tem algum problema naquele dado, 33%, eu coloco ali, mas em torno de 15% das empresas inovadoras fazem P&D. Então é uma parcela muito pequena das empresas. E apesar de nós termos nesse período
temos tido uma política de inovação. O Narciso estava falando de coisas boas que tem nesse país. Nós mudamos a política de inovação de uma tal maneira, passamos a fazer uma política de inovação radical. A Mariana Mazzucato, que aparece aí, a torta direito, olha para a nossa política de inovação e fala que bacana, embora eu tenha alguns problemas com ela, né? Mas com essa afirmação, que eu acho que tem alguns problemas com a política, não com a Mariana, mas com a política de inovação, mas a gente vê claramente que não foi suficiente, porque, veja só, a participação das empresas que são participação de empresas que recebem apoio governamental no total de empresas inovadoras saiu de 17% para 35%, mas o percentual de empresas inovadoras não mudou. Então a gente está falando de uma política que foi bem agressiva, mas que praticamente financiou quem já fazia inovação. E aqui eu tenho um quadro, não sei se dá para ver, eu quis colocar todos os setores. Eu peguei as patentes que foram depositadas por cientistas brasileiros, não, cientistas que residem no Brasil, patentes cujos cientistas ou aqueles que elaboraram residem no Brasil. E a gente classificou por setor. Tá? E aí eu fiz alguns cálculos para ver em que setores nós temos vantagens em relação ao resto do mundo. E tem, com rara exceção, tá? São setores que têm duas características: demanda governamental e recurso natural. Tá? Quer dizer, fármacos tem uma demanda, demanda governamental é muito importante. Ali eu tenho perfumaria e higiene. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu fui pegar o livro, a patente é classificada como perfumaria e higiene, mas ali tem algumas coisas da Embrapa, então é um negócio estranho, é mal classificada pela fonte que eu fiz essa classificação, eu deixei, mas... e o resto é tudo setor conectado com recursos naturais, motores elétricos, geradores, a gente está falando aí das nossas hidrelétricas, do nosso petróleo, refino de petróleo, pesticidas e agroquímicos, a gente está falando da agricultura, maquinaria para a energia, químicos básicos, alimentos, borracha e plásticos. Aí eu tenho a única exceção, que é máquinas para uso doméstico. Tá? Eu acredito que isso seja a antiga Brastemp. Essas patentes são acumuladas entre 1978 e 2010. Então, é a antiga Brastemp. E bom, o resto já é tudo mais ou menos igual, a gente não tem nenhuma capacitação de fato. Então, o que a gente está olhando é o seguinte: a gente tem capacitação nos setores de recursos naturais ou naqueles que têm demanda governamental. O que levanta duas questões para o nosso futuro. Não dá para jogar o governo fora, não dá para jogar a demanda governamental fora. Então, políticas de conteúdo local, como no caso do petróleo, são relevantes. Políticas de conteúdo, de desenvolvimento de indústrias de fármacos é importante. Então, toda vez onde eu puder intervir, onde eu puder colocar algum tipo de demanda, que eu acho que é o que falta na política de inovação, é você conseguir conectar o industrial que vai fazer a inovação com a demanda. Tá? Se você pegar internacionalmente, sempre que isso está presente, dá bom resultado. Essa é uma regularidade na literatura internacional. Sempre que isso está presente, dá bom resultado. E segundo, a gente tem que olhar para esse setor de recursos naturais. Esse setor de recursos naturais não é somente um exportador, ele é condutor de capacitação tecnológica. E nós temos que aproveitar isso. Então, assim, só para
encerrar um pouquinho, eu gosto sempre de colocar o caso da Suécia para fazer a nossa... o caso da Suécia é assim, aquilo que eu gostaria que nós fôssemos, o otimismo acompanhando o Nassif. A Suécia tinha uma relação de complementaridade com a Inglaterra muito parecida com a que nós temos com a China. Tá? E ela conseguiu desenvolver indústrias de alta tecnologia a partir dessa relação. Tá? E é impressionante, e agora voltando para a elasticidade de renda. Você veja só, em 1881, entre 1881 e 1885, 40% das exportações suecas eram madeira serrada. E entre 1911 e 1913 era 26%. Então, caiu a participação da madeira serrada. Onde ele subiu foi o papel e celulose, que na época tinha elasticidade de renda altíssima. Tá? Então, eles criaram um novo setor. Isso é a introdução de um novo setor a partir de uma vantagem, de uma capacitação que você adquire em uma determinada indústria. A indústria ferro e aço, qual era o outro caso? Aí os produtos de engenharia, que os produtos de engenharia normalmente eram um fornecimento para essa indústria, ele cresce de 3 para 11% das exportações. Então, eles conseguiram fazer uma indústria de alta tecnologia a partir de uma base que era uma base fundamentalmente de recursos naturais. Tá? Bom, eu acho que eu estou no tempo, mas era mais ou menos esse recado que eu tinha para